A DreamWorks, sem sombra de dúvidas, é um dos estúdios mais relevantes da história da animação em 3D. Eu diria que no ranking de importância, ela fica facilmente em segundo lugar, atrás apenas da Pixar. Ah, mas e a Disney? A Disney é fundamental, principalmente quando falamos de animação em 2D, mas no 3D não tem discussão. A DreamWorks é mais importante. E é claro que um estúdio desse tamanho, tão famoso e reconhecido no mundo todo, iria atrair dois tipos muito específicos de pessoas: os fãs apaixonados e os haters de plantão, ou, resumindo melhor, quem ama e quem odeia a DreamWorks. E esses sentimentos não surgem do nada, eles existem por causa das próprias atitudes do estúdio, que em alguns momentos deu todos os motivos do mundo para ser amado e em outros fez questão de dar motivos para ser odiado. De vez em quando a DreamWorks solta uma pedrada e em outros momentos ela é quem dá a pedrada na gente. E o melhor exemplo disso é a saga Kung Fu Panda, ou melhor dizendo, a melhor franquia da história das animações. Foram 3 filmes lançados ao longo de 8 anos, e os 3 são perfeitos. Sem exagero, cada filme desenvolve um aspecto diferente na vida do Po. Tudo se conecta, tudo faz sentido, início, meio e fim, tudo em harmonia. E aí chega 2024 e BUM! A DreamWorks simplesmente deu um soco na cara de todo mundo que cresceu acompanhando e amando o Panda Lutador com o lançamento de Kung Fu Panda 4, um filme desrespeitoso. Para começar, os 5 Furiosos simplesmente não aparecem, o que já tira um peso absurdo da história, mas o pior foi a inclusão de uma personagem nova que sinceramente não deveria existir. E a vilã, eu prefiro nem comentar, porque isso ainda é um trauma muito grande na minha vida. E isso tudo porque eu ainda nem falei do cearense da cabeça azul, mas relaxa, a gente vai chegar lá. Porque hoje, nesse maldito canal, a gente vai colocar tudo na mesa e analisar com calma os filmes mais amados versus os mais odiados da DreamWorks. Se tem uma coisa que já deu pra perceber, é que a DreamWorks é o estúdio da subversão. Sempre que ela pode, ela tenta subverter algo, tá ligado? E isso não é por acaso. O primeiro grande acerto da empresa foi Shrek, que nada mais é do que uma grande subversão do gênero de conto de fadas. O herói não é bonito, a princesa não precisa de ajuda, o vilão não impõe respeito, pelo contrário, o cara é baixinho. E o final não é nada do que a gente espera. Logo depois veio Espanta Tubarões, que subverte Procurando Nemo. Depois veio Madagascar, onde o leão, que deveria ser o rei da selva, na verdade é um dançarino que está totalmente deslocado da sua própria natureza. Kung Fu Panda, onde o lendário dragão guerreiro, que deveria ser forte, atlético e totalmente disciplinado, não é nada mais do que um panda gordo, preguiçoso e inseguro. Sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. Aí mostrar a cena do pô triste lá. Você já entendeu o padrão. A DreamWorks sempre tenta subverter algum gênero de cabeça pra baixo. Às vezes dá muito certo e em outras, bom, nem tanto. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Porque nesse vídeo vamos analisar 2 dessas subversões. Uma que funcionou perfeitamente e outra que falhou miseravelmente. Ou dizendo de uma forma mais direta, uma que o público amou e outra que ele odiou. Mas começando pelo lado bom, vamos falar de quando a DreamWorks tentou subverter o gênero dos super-heróis. Sim, estou falando de... o deslumbrante gênio criminoso, mestre absoluto de toda a vilania, Megamente. 2010, ano de Copa do Mundo, ano de Shrek para sempre, ano de Toy Story 3 e também, é claro, o ano da entrada triunfal de um filme que marcou não só a minha infância, mas a minha vida. Esse longa acerta em absolutamente tudo que ele se propõe a fazer: história, personagens, dublagem, trilha sonora, cenas de ação, comédia.
E eu também, cidadão anônimo. Tudo aqui funciona em um nível altíssimo. É aquele tipo de filme que você reassiste e percebe que nada está ali por acaso. Cada cena empurra a história pra frente. Cada personagem tem função. Cada piada encaixa. Mas antes de entrar nos detalhes, antes de falar das cenas marcantes e do impacto que esse filme teve, a gente precisa começar do começo. E rapaziada, uma besteirinha rápida é que eu tô com esse visual cabeludo e barbudo, e aí o pessoal aqui de onde eu moro às vezes me apelidam de Wolverine, achando que eu vou me ofender. Mano, Wolverine é um dos meus heróis favoritos. Pra mim é um elogio, tá ligado? Olha o Hugh Jackman, com todo respeito, o cara é bonito pra caramba, e as pessoas querem que eu me sinta ofendido. É igual chamar alguém de Henry Cavill. Cara, isso não é uma ofensa. Mas enfim, vamos deixar de besteira e ir logo pro vídeo. O filme começa mostrando um pequeno bebê azul fugindo do seu planeta natal, que está sendo destruído. Ao mesmo tempo, um menino metido a playboy viaja em uma espaçonave ao seu lado. E é aí que a coisa começa a desandar, pois o playboy caiu numa casa de ricos, enquanto o azulão foi direto pra cadeia. O cara nem cometeu um crime e já foi preso. Durante a infância, o cearense sofria bullying dos seus colegas de classe, enquanto que o riquinho rico era adorado por todos, tanto na sua família como na sua escola. E foi aí que o Megamente decidiu que se a sociedade considerava ele um vilão, ele seria o maior vilão de todos. Então é introduzido algo genial no filme, a sua introdução. Do mestre absoluto de toda a vilania, Megamente. Mas não para por aí, porque como eu tinha dito antes, a grande sacada da DreamWorks é a subversão. E na verdade, essa não é a intro do filme. A verdadeira introdução do filme vem depois, quando ele finalmente mata o seu arqui-inimigo de toda a sua vida, o Metro Man. Eu lembro que na infância, nesse momento, eu simplesmente fiquei louco, porque isso parece o encerramento do filme e não o começo. Então, todo aquele início, mostrando a origem do Megamente, não era a verdadeira introdução. Essa que é a verdadeira introdução. Isso significa que o filme conseguiu brilhar mesmo no seu início. Agora seguimos. Finalmente o Megamente tinha cumprido o plano da sua vida, vencer o Metro Man. E aí pronto, a cidade se tornou sua e ele finalmente ia poder viver sendo o maior vilão e não tendo nenhum herói para atrapalhar sua diversão. E é aí que tem um pequeno time skip e mostra que toda a felicidade do Megamente não existe mais, pois ele foi preenchido por um grande vazio existencial. Eu te entendo, Megamente. Sem um herói pra atrapalhar os planos dele, meio que tudo perdeu a graça, sabe? Não tinha mais desafio. Basicamente não tinha mais o que ele fazer da vida. Ele já tinha feito tudo que ele queria. Pinchar da cidade, roubar dos bancos. Tudo que ele imaginava fazer, ele fez. Então tudo perdeu a graça. E é interessante porque aqui é um tópico que é muito bem desenvolvido durante toda a narrativa do filme, o debate sobre propósito, sobre existencialismo. Depois que você realizar o seu sonho, o que é que sobra pra sua vida? É exatamente isso que o Megamente passa. O Cabeção Azul sentia tanta falta do super-herói da cidade que foi atrás de destruir o seu museu, já que ele causava muitas memórias nele. É então que lá ele se depara com a Rosane Rocha, e para não ser descoberto, ele se disfarça desse maluco aí, o Bernardo. Ele acompanha a jornalista para fugir da explosão, e ao longo do caminho vão tendo vários debates filosóficos. E é aí que ele tem a brilhante ideia, criar o seu próprio super-herói. Então, através de um pouco de DNA que o Metro Man deixou em suas batalhas, ele conseguiu desenvolver um soro que daria os mesmos poderes do Metro Man para qualquer um. Enquanto ele estava decidindo em quem ia injetar o soro, a Rosane descobriu a localização do seu esconderijo. Então, junto do seu cameraman chamado Hal, ela decidiu investigar. E em um dos diálogos mais engraçados do filme, os dois encontram a entrada secreta. Descobriu o esconderijo secreto dele. Como ela descobriu meu esconderijo? Não tem como ela encontrar a entrada secreta. E tem um capacho aqui escrito entrada secreta. Criado! Chegando lá, a Rosane e o Megamente têm um pequeno embate e o soro é injetado acidentalmente no Hal. E cara, como isso vai dar errado mais tarde. O Cabeção acha que isso na verdade é um sinal do destino e atua como um mentor do Hal nesse caminho de se tornar o novo super-herói da cidade. E enquanto esse treinamento vai acontecendo, o Megamente continua conversando com a Rosane fantasiado de Bernardo e a relação deles está sendo desenvolvida. O Megamente
Megamente tá começando a se apaixonar pela jornalista. E mano, isso também vai dar muito errado daqui a pouco. Pela primeira vez em sua vida, o Megamente estava se sentindo amado pelo que ele era, e não apenas temido como um vilão. Ele estava sendo amado pela sua personalidade, pelo seu caráter, e isso mexeu muito com a mente dele. E foi esse relacionamento que fez ele lá na frente descobrir que na verdade ele nunca foi um vilão. Ele apenas aceitou o rótulo que a sociedade o colocou. Mas isso também falta. O criado até tenta alertar ele, falando que relações que são construídas em cima de mentiras estão destinadas a dar errado. Mas o Megamente ignora o conselho do seu amigo e continua conversando com a jornalista. E é aí que a amizade dos dois chega ao fim, pois o criado cansa de ficar sendo maltratado pelo seu melhor amigo. Em outro canto da cidade, o Titã vai atrás da Rosane, porque ele acha que a única coisa que faltava para os dois se tornarem um casal era ele ter superpoderes. Então agora que ele tem, na cabeça dele a Rosane ia finalmente se apaixonar, mas não é isso que acontece, tá ligado? E é por isso que ele se torna um vilão, porque ele não conseguiu seguir em frente. Eu sei que é chato levar um fora, eu sei que é ruim passar por uma desilusão amorosa, mas a Rosane está no direito dela, independente se ela não se interessa pelo Hal por conta da sua aparência, seu caráter ou até suas condições financeiras. Ela está no direito dela. Ninguém tem a obrigação de se apaixonar por ninguém. Há um tempo atrás, no vídeo que eu fiz ranqueando os vilões da DreamWorks, eu falei que o Titã não era uma pessoa ruim no começo do filme, ele se tornou depois de levar um fora. Mas revisitando esse filme hoje em dia, percebo que sim, desde o início ele sempre foi um cara esquisito. Tipo, ele chamou a Rosane pra um aniversário e convidou o fotógrafo de casamento, e pior, não chamou mais ninguém, era só eles dois e o fotógrafo de casamento. Cara, esse cara é muito louco, ele sempre foi maluco, e definitivamente ele não merecia os poderes. Enfim, vamos continuar a história do filme. E como se o trauma já não tivesse sido grande o suficiente, ele ainda vê a Rosane jantando com o Bernardo. E aí, meu irmão, o cara simplesmente coringou e decidiu que ia se tornar um ladrão. E falando nos dois, a relação da Rosane com o Megamente estava indo muito bem. Porém, como o criado já tinha alertado, uma relação construída em cima de mentiras está destinada ao fracasso. No momento que eles se beijam, é revelado a verdade. Não era o Bernardo que estava ali, e sim um cabeça azul. E agora ele leva um dos foras mais brutais da história do cinema. E tudo aquilo que você acabou de dizer, que não se deve julgar um livro pela capa. Por que é que você é tão mal assim? O que você pensou que ia ganhar com isso? Eu não acredito. Você realmente achou que poderia ter alguma chance comigo? Depois de não ter sobrado nada para o Beta, o Megamente decidiu voltar a ser o grande vilão que ele sempre foi. E através de um robô gigante, ele começa a tocar o terror na cidade, esperando que o Titã, o novo super-herói, fosse salvá-lo. Mas não é isso que acontece. E o Megamente fica a tarde toda esperando por ele, e simplesmente ninguém aparece. Com raiva dessa situação, o Megamente vai buscar o Titã na sua própria casa. E chegando lá, descobre a verdade. O Hal não queria ser herói. Bastou ele ter uma coisa ruim, uma decepção, que ele simplesmente trocou de lado e começou a roubar coisas. Videogame, televisão, bicicleta, dinheiro. O cara meteu o louco e usou seus poderes para o mal. Isso mostra que o Titã, que sempre foi o verdadeiro vilão da história. Só que como ele não tinha poderes antigamente, ele não poderia fazer muita coisa. Mas foi só dar um pouco de poder pra ele que olha o que o cara tava fazendo, velho. O Megamente, quando vê essa situação, fica com muita raiva e já chama ele pra porrada, achando, na maior inocência do mundo, que seria uma luta normal, como as que ele tinha com o Metro Man. Mas não, cara, porque o Titã não quer levar ele pra cadeia, ele quer levar ele pro cemitério. Depois de perceber que o Titã tinha ficado louco, Megamente se encontra com a Rosane e juntos eles pensam em uma forma de derrotar o doidão. A Rosane revela que o Metro Man tinha um esconderijo na época de super-herói, e
para tentar conseguir algo que os ajudasse nesse confronto, eles vão até lá. E chegando lá, nos deparamos com o maior plot twist da história do cinema. O Metro Man está vivo. E agora é contado a história do Metro Man. Ele estava cansado desse teatrinho que sempre fazia com o Megamente. Ele percebeu que ninguém se importava com ele de verdade. As pessoas se importavam com o símbolo que ele representava. Isso de ser o grande herói. Mas ninguém nunca perguntou o que ele queria fazer além disso. Ninguém nunca perguntou sobre os sonhos que esse símbolo tinha, além de servir a cidade. E foi aí que, depois de uma reflexão, ele decidiu que ia largar essa palhaçada e ia seguir seu próprio sonho e se tornar um músico, o Music Man. De qualquer forma, o Metro Man se recusa a ajudar o Megamente e ele, vendo que não conseguiria derrotar o Titã sozinho, se entrega para a polícia e vai preso. Na cadeia, ele descobre que o Titã raptou a Rosane e pretende tirar sua vida, a não ser que ele vá lá salvar ela. E é nesse momento que o Megamente finalmente descobre o que ele nasceu para ser: não um vilão, não alguém rejeitado pela sociedade, mas um super-herói. E o criado, que sempre soube disso, ajuda ele a fugir do xadrez. Então acontece uma das entradas mais triunfais da história da sétima arte. Depois de uma batalha épica, o Megamente consegue salvar a Rosane, mas perde a luta contra o Titã. E quando já estava tudo acabado, quando parecia que não tinha mais solução, adivinha quem voltou? O Titã, como é um covarde, foge do Metro Man, que coloca o safado pra correr. E quando o Titã mete o pé dali, o Metro Man revela que na verdade não era ele de verdade, apenas um Megamente disfarçado. Mas como o Megamente tinha um sotaque muito característico, o Titã desconfiou e não caiu no papo dele. Ou seja, tá todo mundo ferrado de novo. E aí o Titã solta ele para a morte, que inclusive é o começo do filme. Mas ele bola um plano genial. Através da arma que deu os poderes pro Titã, ele vai sugar os poderes de volta. E assim, finalmente, o Cabeça Azul derrota o maldito Titã. E no final do filme é mostrado que o Metro Man sempre soube que o Megamente era um herói, significando que o Elvis Presley aí não abandonou a cidade, e sim deixou ela sob os cuidados do verdadeiro herói, o cearense. Enfim, rapaziada, eu amo esse filme, a história dele é incrível, os plot twists dele são absurdos, e isso é uma verdadeira aula que a DreamWorks deu sobre como fazer um filme subversivo. Esse filme consegue subverter simplesmente todos os personagens. O vilão nunca foi o vilão, o herói nunca quis ser um herói, e o cara teoricamente bonzinho que recebe os poderes, na verdade era apenas uma pessoa frágil e que na primeira decepção se tornou um grande vilão. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de uma obra-prima do cinema. Mas agora vamos para um filme que a DreamWorks não soube subverter. Eles tinham prometido que esse longa seria uma espécie de subversão do conto da Pequena Sereia, tão tal que a vilã do filme é ruiva também, igual a Ariel. Mas cara, aqui a DreamWorks mandou muito mal, e vamos analisar essa palhaçada agora. Mano, o que falar sobre Rubi Marinho? Eu acho que a definição perfeita pra esse longa é qualquer coisa. Esse filme é qualquer coisa, cara. Ele não é bom em nada. Os personagens são qualquer coisa, a história é qualquer coisa, a trilha sonora é qualquer coisa, a mensagem é qualquer coisa, tudo aqui é qualquer coisa. Eu nem considero ele uma cópia de Red, como muita gente fala. Não, pra mim eu nem notei muito isso. Eu só achei um filme sem alma, um filme fraco. O começo dele parece até que vai ser bom, sabe? Porque a protagonista quebra a quarta parede e começa falando com o público, enquanto que a direção do filme coloca vários efeitos na tela. Parecia ser algo criativo, parecia ser algo diferente, mas é só esse início mesmo. Depois o filme segue pra uma narrativa totalmente padrão, sem alma, sem essência, sabe? Não tem a subversão, não tem a coragem de Megamente de fazer uma história original, uma história um pouco mais adulta. Não, é a mesma coisa de sempre. É como se nós estivéssemos assistindo um filme que já assistimos antes, tá ligado? É bizarro
bizarro. Mas enfim, o filme tenta subverter logo no início, colocando a criatura mitológica Kraken, que na maioria das vezes é vista como um vilão, um destruidor dos mares, mas nesse caso é um herói, um protetor dos mares. Enfim, a Ruby mora com sua mãe, pai e irmão. A mãe dela é corretora de imóveis, ela vende casas. E aquela apresentação inicial que eu disse que gostei, na verdade era ela fazendo um vídeo para tentar convencer a sua mãe de que ela pode ir ao baile, mas a mãe dela não deixa, porque se eles tiverem contato com a água, eles podem se transformar em monstros e tal, e isso pode comprometer toda a família. Depois nos é apresentado os amigos da Ruby, que são 3 adolescentes bem... sei lá, seguimos. Também é apresentado que a Ruby é apaixonada por um cara. Pois é, mesmo sem saber se pode ou não ir pro baile, ela toma coragem e vai convidar o cara que ela é apaixonada. Porém acaba dando uma confusão e ele cai na água. Ela, que sempre foi proibida de chegar na água, tem que fazer esse sacrifício para poder salvar o maluco, né? Senão ele poderia se afogar. É então que ela pula na água. O problema é que ela não sabia nem nadar, então não tinha condição dela salvar alguém. Ela que estava precisando ser salva. E quando tudo parecia perdido, ela começa a brilhar, fica gigante, salva o moleque, mas como ninguém vê nada, ninguém entende nada, todo mundo da escola acredita que foi a Chelsea que salvou o mano. E é claro que a Chelsea aproveita essa oportunidade para se tornar uma garota popular. A Ruby percebe que o corpo dela tá brilhando de novo, então logo ela pode ficar gigante e vai até a biblioteca para se esconder. Dentro da biblioteca ela só fica mais e mais nervosa até que o impensável acontece. Ela fica gigante. E adivinha quem vê isso tudo? Isso mesmo, a Chelsea, a pequena sereia da Shopee. E quando a sua mãe estava prestes a vender uma casa, ela vê a sua filha lá gigante no meio da cidade tocando o caos. Então ela bota esse casal pra correr e na maior pegada Velozes e Furiosos vai atrás da sua filha. No caminho até lá, ela acaba atropelando uma criatura verde gosmenta. Porém não era sua filha, era apenas o seu irmão que ela não via faz uns anos. A mamãe continua sua perseguição e só vai encontrar sua filha no farol da cidade. Quando finalmente consegue conversar com sua filha, ela explica que o nervosismo só vai deixar ela maior. Então o certo a se fazer era se acalmar. Ela consegue se acalmar e volta ao normal. Chegando em casa, a mamãe explica pra Ruby que isso é uma coisa normal da família delas, as mulheres ficarem gigantes. Passando um tempo, a Ruby vai investigar mais sobre sua família através daquele tio maluco que apareceu. E graças a ele, ela descobre o paradeiro da sua avó, que era uma Kraken muito poderosa. Então, como todo bom adolescente, ela vai atrás de descobrir isso. Chegando no mar, a Ruby de novo se transforma em uma grande Kraken. E agora era o momento perfeito de ir atrás da sua vovó. Ela chega meio que em um santuário dos Krakens e lá encontra sua avó, que fica muito feliz em conhecer sua neta. E no meio dessa conversa, do nada, a vovó revela que a Ruby vai ser a nova rainha dos Krakens. A Ruby explica para sua avó que ela não quer ser uma rainha e nem quer morar no mar. Para falar a verdade, ela quer continuar vivendo na superfície como um ser humano. A sua avó não gosta muito, mas respeita a decisão. Aqui o filme tenta desenvolver mais a lore desse universo, mostrando que vários monstros já tentaram roubar o trono das Krakens, tipo Leviatã, por exemplo. Mas a espécie que mais tentou, a espécie que era mais sedenta por poder, eram as sereias, principalmente a rainha Nerissa. Porém, ninguém nunca teve chance contra as Krakens, tá ligado? Principalmente as sereias, que eram pequenininhas. Só que certo dia, a rainha Nerissa encontrou uma arma antiga que deu poder para sereias conseguirem rivalizar com as Krakens. Essa arma era o tridente. Após isso aconteceu uma grande guerra que ocasionou muita destruição, muito caos e muitas mortes. Tudo parecia perdido, se não fosse uma grande guerreira que conseguiu derrotar a rainha Nerissa. Essa grande guerreira era a mãe da Ruby, que tomou o tridente da sereia e venceu a guerra. Nesse momento, todas as Krakens deram o título de rainha para a mãe da Ruby. O grande problema é que a mãe da Ruby não queria isso. Então ela foi lá, escondeu o tridente em algum lugar que ninguém sabe onde é, abandonou tudo e foi viver como uma humana. Pelo que dá a entender, a mãe da Ruby vai ter uma grande motivação por trás de por que ela abandonou as Krakens, de por que ela escondeu o tridente, de por que ela abandonou tudo. Mas não, em nenhum momento o filme explica isso. Até o final esse assunto não é mais tratado, sabe? A Ruby se depara com um personagem que aparece no começo do filme. Eu não tinha falado sobre ele, mas ele representa aquele estereótipo do maluco que acredita em lendas urbanas. E então ele aparece e quase consegue capturar a Ruby. Mas no último instante a Chelsea aparece para salvá-la. E ela revela que é uma
sereia, que eu carinhosamente batizo de Pequena Sereia da Shopee. No outro dia na escola, a Ruby descobre que tá todo mundo com medo desse tal monstro gigante, e também é mostrado que aquele velho maluco que eu falei tá espalhando pra todo mundo que essa criatura gigante que apareceu eram os famosos Krakens. E uma revelação bem triste pra Ruby é que ela descobre que aquele cara que ela gosta também tava com medo dessa criatura gigante, deixando ela bem apavorada. E é aí que ela percebe que talvez a única pessoa que vai entender ela é a Chelsea, porque ela também é uma criatura marinha, né? A Chelsea diz que tá totalmente de acordo com a ideia de se tornar amiga da Ruby, porque ela passou pela mesma coisa, o que é uma mentira descarada. A Chelsea não é gigante, a Chelsea não tem essa aparência azul. Já estamos em 50 minutos de filme, em um filme de 1h30, e agora, só agora, o filme vai desenvolver a relação das duas, sendo que todo mundo já sabia que a Chelsea era vilã. Então, para resumir o resto do filme, a Chelsea finge que é amiga da Ruby pra Ruby conseguir o tridente. Enquanto isso, a Ruby vai treinar as habilidades de Kraken com a sua avó para ajudar a conseguir o tridente pra Chelsea. Quando ela consegue esse maldito tridente, a Chelsea se revela uma vilã, fica gigante, quase mata ela. Então, no final, a Ruby, a mãe dela e a avó dela se juntam para derrotar a Pequena Sereia da Shopee. Ela é derrotada, todo mundo aceita as Krakens, a mãe dela faz as pazes com sua avó, sendo que não teve absolutamente nenhum desenvolvimento para isso, e nenhum motivo o filme explica por que a mãe da Ruby abandonou o reino das Krakens, ao mesmo tempo que em nenhum momento o filme tenta desenvolver a relação da mãe da Ruby com a sua avó, e no final é isso, todo mundo se resolve, todo mundo aceita todo mundo e final feliz. Filme totalmente genérico, não diz nada de novo, não tenta fazer nada de novo, e na minha opinião ele serviu apenas para manchar a imagem da DreamWorks. Quando a DreamWorks finalmente estava conseguindo recuperar sua reputação, pois ela tinha soltado o Gato de Botas 2 e Caras Malvados, ela vai lá e lança essa bomba, deixando todo mundo com o pé atrás. Mas enfim, chega de falar de coisa ruim e vamos agora falar sobre uma coisa excelente. E pessoal, quem tá sentindo falta de uma análise sobre Shrek, saiba que eu já fiz um vídeo ranqueando todos os filmes do Shrek, incluindo os 4 filmes principais, os 2 filmes de Gato de Botas e todos os curtas que essa franquia já teve. Vou estar deixando o card aí em cima e assiste lá, que isso vai estar ajudando muito o canal. Enfim. Como treinar o seu dragão é excelente por inúmeros motivos, e o primeiro deles é a relação entre o Soluço e Banguela. Essa amizade é construída com o tempo, cuidado, sabe? Não é algo forçado. Eles começam o medo um do outro, aprendem a confiar, erram, se machucam, mas acima de tudo isso, eles crescem juntos. É uma relação baseada em empatia, não em dominação, e isso dá muita essência para toda essa narrativa. Outro ponto fortíssimo, e que muita gente às vezes até ignora, é a relação do Soluço com o pai. O estoico começa praticamente como um antagonista. Ele representa tradição, força bruta e uma visão de mundo ultrapassada, mas o filme é maduro o suficiente para não transformá-lo em um visão, apenas uma pessoa com um ponto de vista diferente, e ponto de vista esse que se desenvolveu ao longo de toda uma vida acreditando em uma mentira. Ele erra, ele se arrepende, ele aprende e encontra sua redenção. É uma jornada de pai e filho muito bem escrita, humana e emocional. Aliado a isso, também tem a relação do estoico com o Bocão, que também é muito bem desenvolvida. Eles não são apenas amigos, brucutus que caçam dragões. Não, eles são realmente parceiros. Tudo é mostrado nessa cena aqui. Bocão, vá com eles. Eu fico. Eles terão mais tempo se eu fizer aquela coisa vir atrás de mim. Então vamos dobrar esse tempo. E não tem como falar desse filme sem destacar o universo criado, cheio de cultura, com identidade própria. E os dragões então nem se fala. Existem várias espécies, cada uma com suas características, comportamento, nível de perigo. Uns são mais agressivos, outros são mais dóceis. Alguns parecem até que são animais domésticos. E o filme deixa algo muito claro: os dragões não são os inimigos. O verdadeiro inimigo, por mais que seja um dragão, é um caso específico, porque a gente está falando do
Morte Rubra. Esse sim representa ameaça e destruição. Os outros dragões são criaturas incríveis, praticamente como se fossem gatos e cachorros, só que voando e soltando fogo pela boca, né? Só que além disso, eles também são curiosos, brincalhões e muito mal compreendidos. Inclusive, rapaziada, eu já fiz um vídeo explicando todas as espécies de dragões, de como treinar o seu dragão. Depois confere lá que ficou top. Como treinar o seu dragão não é só uma animação sobre vikings e dragões, é uma história sobre empatia, diálogo entre gerações e a coragem de quebrar ciclos, a coragem de negar o caminho do ódio. E por tudo isso, com tranquilidade, esse filme entra na conversa como uma das melhores animações de todos os tempos. Se na categoria de filmes amados, Como Treinar o Seu Dragão é um filme que entra como um bom exemplo de como mostrar o desenvolvimento de uma relação entre um ser humano e um animal, entre aspas, né, já que é um dragão, Spirit Remake entra na categoria de filme odiado e que também aborda essa relação entre ser humano e animal. E mano, que filminho michuruca, tá ligado? Esse aqui é um daqueles casos clássicos em que uma produtora decide fazer um remake de um filme que ninguém pediu. E pior, que não faz nem sentido existir, porque mesmo que o Spirit original de 2002 seja uma verdadeira obra-prima da animação, ele nunca foi um grande sucesso de bilheteria. Então fica a pergunta, qual a lógica de reviver algo que nem sequer foi um sucesso comercial na época? Essa é uma pergunta que provavelmente nunca vamos ter a resposta, entendido? Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a DreamWorks ainda toma uma decisão simplesmente abominável: abandonar o estilo de animação 2D, que era o grande charme e o coração do original, para entregar um 3D genérico, sem identidade, igual a dezenas de outros filmes que a gente já viu por aí. E ainda tem um detalhe curioso de que o cavalo aqui é a cara do Lucas Paquetá. Não sei se foi intencional, mas tá aí. A grande verdade é que todo esse projeto parece um filme independente de baixo orçamento. Falta polimento, falta personalidade e principalmente falta alma, falta essência nessa história. Isso aqui é tão bizarro que nem o cavalo que a gente vê parece ser o mesmo Spirit que tanto marcou a gente no original. Sério, galera, por mais que eu odeie Kung Fu Panda 4 e Megamente 2, pra mim esse lixo consegue ser ainda pior. É o pior filme da DreamWorks. É vazio, sem emoção, sem identidade. O vilão é fraco, a protagonista é fraca, a animação é fraca, tudo nesse filme é feito da maneira mais porca possível. E olha que eu sempre tento incentivar vocês aí do outro lado da tela a assistirem e tirarem suas próprias conclusões, mas nesse caso em específico eu não indico. Esse filme aqui não merece ser assistido. Ele é a definição perfeita do que é um filme genérico. Pessoal, passando aqui rapidão só para pedir para você se tornar membro. Por apenas R$5 por mês você pode estar ajudando muito esse canal a se manter de pé. Então, por favor, galera, se você gosta desse canal e pode fazer isso, vire membro. Mas se você não pode, apenas assistir ao vídeo, dar um like e deixar um comentário já ajuda muito o canal a se manter de pé. E eu te agradeço muito se você fizer isso. Enfim, vamos pro próximo capítulo. Rapaziada, eu queria aproveitar esse tópico para analisar Kung Fu Panda 2, que é o meu filme favorito da DreamWorks. Mas como eu já fiz um vídeo inteiro só analisando esse filme, vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre o primeiro longa. E galera, sendo bem sincero, eu acho que o primeiro Kung Fu Panda é um filme até que subestimado. Eu sei que muita gente gosta, claro, mas para mim essa trilogia inteira deveria estar tranquilamente na prateleira das melhores trilogias do cinema, e não só da animação. O problema é que muita gente não reconhece o valor artístico e sentimental e até filosófico presente nessa saga. Kung Fu Panda 1 é facilmente um dos filmes de ação em animação mais impressionantes de todos os tempos. As cenas de luta aqui estão em outro nível. Apenas a fuga do Tai Lung da prisão já deixa claro que os animadores não estavam para brincadeira. Aquilo é um espetáculo visual, é uma coreografia pensada em cada mínimo detalhe. Não tem como dizer, cara,
cara, isso daqui é arte. Arte. E por trás de toda essa ação, existe uma jornada muito forte. O filme acompanha o Po tentando superar todos os seus próprios limites para se tornar o dragão guerreiro. À primeira vista, pode até parecer uma história clichê, o escolhido improvável e tudo mais, mas a forma como o longa trabalha isso faz toda a diferença. A paixão do Po pelas artes marciais é genuína. Ele não quer ser especial por vaidade, ele quer porque ama aquilo. E ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o preconceito constante em relação à sua aparência, ao seu corpo e à forma como os outros o enxergam. Mesmo desacreditado, ele insiste, ele cai, ele erra, mas ele continua. Cara, você imagina uma criança que sofre bullying na escola, vendo um Po, que é um personagem que sofre bullying por ser gordo, superando todos os seus obstáculos, calando as pessoas que desacreditavam dele. Se isso para um adulto é especial, imagina para uma criança, cara. É absurdo como esse filme ele é bonito, é um filme lindo, velho. E é justamente por isso que o filme ganha essência. Mesmo usando temas que já vimos outras vezes, Kung Fu Panda consegue dar personalidade e significado a essa narrativa. As filosofias deixadas pelo mestre Oogway também são puro cinema. Cada diálogo daquela tartaruga toca em temas profundos de forma simples e acessível. Nada é jogado fora, tudo tem significado, tudo conversa com a jornada dos personagens. E isso se reflete diretamente no conflito interno do Shifu. Durante toda a narrativa, ele vive dividido entre confiar ou não nos ensinamentos do Oogway. Esse conflito é tão bem construído que ganha ainda mais força no segundo filme, quando o próprio Shifu reconhece que o problema nunca esteve no Po, mas nele mesmo. Paz interior. Isso é maneiro. Todo mestre tem que encontrar a paz interior. Alguns preferem meditar sem sequer chegar perto de água. Outros a encontram na dor, como eu. Porque o dia em que você foi escolhido como foi o pior dia da minha vida. Mas quando descobri que o problema não estava em você, mas em mim, achei a paz interior. A dor do Tai Lung também é tratada de forma surpreendentemente pessoal. Quando ele descobre que não vai cumprir a missão da sua vida, o filme mostra como algumas pessoas simplesmente quebram quando o propósito que definia sua existência lhes é tirado. Não é apenas uma vilania, é a frustração de um ego ferido. E o mais impressionante é que todos os personagens desse filme têm algo a oferecer. Ninguém está ali só para preencher espaço. Cada um contribui para o tema central da história. Um exemplo disso é o Ping, o pai do Po, pois quem verdadeiramente deu o significado do pergaminho do dragão não foi o Shifu, o Oogway, a tigresa, o macaco, não. Quem explicou ao Po o verdadeiro significado de seu dragão guerreiro foi o Ping, o seu próprio pai, alguém que nem entendia artes marciais, mas graças a toda a jornada da vida dele, ele desenvolveu uma sabedoria que guiou seu filho para o seu objetivo. Isso que é apenas um personagem secundário, pessoal, mas dá pra perceber pelo que eu tô falando que todos os personagens desse filme têm a sua própria essência, eles têm uma mensagem por trás. Isso é o que eu chamo de um roteiro bem escrito. Mas como se não bastasse isso, a DreamWorks ainda fez questão de aprofundar ainda mais o universo quando ela lançou um curta explicando a história dos 5 Furiosos, expandindo ainda mais a lore desse universo e dando profundidade a personagens que já eram carismáticos. Então, dito tudo isso, não tem muito o que discutir. Kung Fu Panda 1 é uma obra-prima das animações. Kung Fu Panda 4 falha porque ele trai a própria essência da franquia. Não é só um filme fraco, é um filme que não entende o que veio antes. O primeiro problema grave, ele ignora a trilogia como um todo. Os 3 primeiros filmes contam uma história fechada, com começo, meio e fim. O Po encontra seu lugar no mundo, resolve seus conflitos internos, aceita quem ele é e alcança o seu equilíbrio. Kung Fu Panda 4 simplesmente age como se isso não tivesse acontecido.
sentido. Ele regride o personagem, transforma o Po em alguém inseguro de novo, quase infantilizado, só para justificar a existência desse roteiro porco. E além disso, ele tem alguns aspectos na direção que simplesmente não fazem sentido. O primeiro que eu posso lembrar é aquele momento que ele tá meditando e do nada surgem várias cabeças do Po voando. Isso até que é interessante, mas não condiz com a direção que já tinha sido estabelecida na saga. Parece coisa de filme TikTok, tipo Meu Malvado Favorito, tá ligado? Aqueles filmes que não se importam em contar uma boa história, e sim de ficar jogando vários elementos na tela o tempo todo pra aumentar a dopamina. É tipo isso, tá ligado? Eu acho que o exemplo perfeito desse tipo de filme é Homem-Cão, também da DreamWorks, que tem essa direção toda poluída, que fica jogando elemento na tela o tempo todo pra distrair o público. Tudo bem se você quiser fazer um filme assim. Tem filmes que utilizam esse estilo de direção e mesmo assim funcionam. Acho que um bom exemplo disso é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, da Sony, que utiliza dessa direção mais tiktokável, digamos assim. Porém, é um excelente filme que fala sobre família, sobre propósito, e que inclusive eu já falei um pouco sobre ele no meu especial que fiz sobre a Sony Animation. Enfim, tem como fazer um filme bom utilizando esse tipo de direção, mas isso não combina com Kung Fu Panda, tá ligado? Não combina, cara. Mas enfim, vamos partir pro próximo tópico, que é a ausência dos 5 furiosos. Cara, isso não é detalhe, é desrespeito puro. Tigresa, macaco, garça, louva-a-Deus e víbora não são figurantes. Eles fazem parte da identidade da franquia, da jornada do Po e da lore que foi construída ao longo de 8 anos. Tirar eles da história é como tirar peças fundamentais de um tabuleiro e fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nossa, é engraçado, galera, porque falou em Kung Fu Panda 4, eu já fico estressado. De verdade mesmo. É um filme que genuinamente me irrita. É um filme que eu odeio, tá ligado? Eu odeio com todas as minhas forças. Terceiro ponto, e talvez o pior, os personagens novos. A nova personagem não tem peso narrativo. Essa raposa, nem sei se é raposa e eu não tô nem aí. Ela não acrescenta nada, não gera conflito e parece existir apenas pra empurrar a trama, pra vender brinquedo, cara. Ela não cresce, não evolui e não justifica o espaço que ocupa. Agora a vilã... Não, alguém me segura, cara. Alguém me segura que eu vou ficar louco bem aqui agora. Essa vilã é rasa, não tem presença, não tem ameaça, não tem carga emocional. Depois do Tai Lung, do Shen e do Kai, que são simplesmente os melhores vilões das animações, tá ligado? E aí chega Kamaleoa. Cara, é constrangedor, sabe? Outro erro absurdo é o tom do filme. Kung Fu Panda sempre equilibrou humor, ação e filosofia. O quarto filme exagera na comédia boba, infantiliza demais os diálogos e praticamente abandona qualquer reflexão mais profunda. Então, pessoal, Kung Fu Panda 4 não precisava existir. Ele não expande o universo, não aprofunda personagens e não deixa legado nenhum. É um filme feito por obrigação comercial, não como um amor pela arte. Ele existe porque a marca vende, não porque havia uma história a ser contada. E por todos esses motivos, Kung Fu Panda 4 é uma droga. Não porque erra tecnicamente apenas, mas porque joga no lixo uma trilogia que foi construída com cuidado, emoção e propósito. Ele não é apenas ruim, ele é desnecessário.